Isaías, capítulo 37. Igual, igual, igual. 1. E aconteceu que, tendo ouvido o rei Ezequias, rasgou os seus vestidos e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. 2. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, a Isaías, filho de Amós, o profeta. 3. E disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfemias, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para parir. 4. Porventura o Senhor teu Deus ouvirá as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-o com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo resto que ainda se acha. 5. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. 6. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. 7. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um arroido, e voltará para a sua terra, e fá-lo-ei cair morto à espada na sua terra. 8. Voltou, pois, Rabsaque e achou ao rei da Assíria pelejando contra Libna, porque ouvira que já se havia retirado de Laxis. 9. E ouvindo ele dizer que Tirhacá, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra, assim como o ouviu, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. 11. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu. 12. Porventura as livraram os deuses das nações, as quais meus pais destruíram, como a Gozã e a Arã e a Rezef, e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar. 13. Onde está o rei de Amat, e o rei de Arpad, e o rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Iva? 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. 15. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. 17. Inclina ao Senhor o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, o qual enviou para afrontar o Deus vivo. 18. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as terras com as suas comarcas. 19. E lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. 20. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor. 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. 22. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. 23. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. 24. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos lados do Libano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. 25. Eu cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. 26. Porventura não ouviste que já muito dantes eu fiz isto, e já desde os dias antigos o formei. Agora, porém, o fiz vir, para que tu fosses o que destruísses as cidades fortes e as reduzisses a montões assolados. 27. Por isso seus moradores, com as mãos caídas, andaram atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo, e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes da seara. 28. Porém eu sei o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. 29. Por causa do teu furor contra mim, e porque o teu tumulto subiu até aos meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. 30. E isto te seja por signal, que este ano se comerá o que de si mesmo nascer, e no segundo ano o que daí proceder.
Porém no terceiro ano semeai e cegai e plantai vinhas e comei os frutos delas. 31. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. 32. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. 34. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. 35. Porque eu ampararei a esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo David. 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. 37. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi e voltou e se ficou em Nínive. 38. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroch, seu deus, Adrameleche e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém eles se escaparam para a terra de Ararat, e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar.